É dia de decisão, hein? Pro Galão da Massa, pro Atlético na Copa Sul-Americana. O jogo em Quito, no Equador. O Galão da Massa visita o Independiente Del Valle, 9h30 da noite, abrindo o confronto de ida pela fase semifinal da Copa Sul-Americana. Vale título importante, vale vaga na Libertadores 2026. O Galo vem de derrota para o Corinthians por 1-0 em São Paulo e segue na luta para se distanciar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Aliás, viu a matemática do Brasileirão ficar ainda mais apertada depois da derrota do Santos ontem contra o Vitória na Vila Belmiro. Já vamos falar da rodada do Brasileirão e esse jogo que complicou o Galo no Campeonato Brasileiro. Já o adversário dessa noite, o Independiente Del Valle, venceu o último jogo fora de casa, fez 2-1 contra o Orense Sporting e segue na liderança do campeonato equatoriano. Del Valle tá voando lá no campeonato equatoriano, são 20 vitórias, 10 empates e apenas 2 derrotas em 32 jogos, com sobras o Del Valle no Equador. Nas quartas de final, o Galo vem, de eliminação do Bolívar, depois de eliminar os bolivianos por 3-2 no agregado. O Del Valle passou apertado, hein? Havia perdido em casa por 2-0 contra o Once Caldas da Colômbia, mas no jogo da volta, em solo colombiano, repetiu o placar, só que agora a seu favor. O Independiente passou nos pênaltis, fazendo 5-4. Galo e Independiente já se enfrentaram 4 vezes. O Galo contra o Del Valle tem bom retrospecto. Galo tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quem passar de Atlético Independiente vai enfrentar o vencedor de Lanús e Universidade do Chile na final da Sul-Americana. Esse jogo entre Lanús e Laú do Chile, quinta-feira, 9h30 da noite, jogo de ida na Argentina. A Itatiaia, lado a lado com o Galão, canal internacional aberto no Equador. Lá está o timaço da Itatiaia para a transmissão dessa noite. Bola que rola às 9h30, mas já a partir das 6 horas na turma do bate-bola, com o João Vitor Cirilo, as informações direto do palco do jogo. E é para lá que nós vamos, no Equador. O Cláudio Rezende, você que além de informar tudo do Galo, também nos traz informação de cultura. Cláudio Rezende, para quem está no YouTube, já aparece no vídeo. Eu conheço esse lugar. Você estaria em La Mitad del Mundo, naquele ponto zero, exatamente a metade do planeta, o ponto zero, meiozinho do planeta, Rezendão. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia, Thiago Reis, um abraço a você, bom dia a todos que nos acompanham no Rádio Esportes. Exatamente, neste momento estou aqui na metade do mundo, na linha do Equador, latitude 0, então neste momento estamos aqui na metade do mundo. Só para a turma ter uma noção, o meu pé esquerdo está no hemisfério norte. E o meu pé direito, Thiago, está no hemisfério sul. Eu estou aqui na linha amarela que tem aqui na metade do mundo. Então tá aí, ó. Eu estou de um lado do hemisfério norte, do outro lado, hemisfério sul. Muito legal aqui, né, Thiago? É um lugar turístico. Muitas pessoas vêm passear aqui. Quem está em Quito vem passear porque, afinal de contas, tem esse monumento que é legal aqui atrás, né? A gente está no YouTube mostrando pro pessoal aqui. A turma tá tirando foto ali. Tem um pessoal, alguns europeus aqui, tem pessoal da América do Sul ali, uns colombianos. A turma tá aqui curtindo a terça-feira bonita em Quito. Neste momento, 17 graus a temperatura, Thiago Reis. O sol brilha forte aqui na metade do mundo, Thiago. Eu estive aí, tá bem mais bonito com esses jardins. Eu estive aí há uns 10 anos, quando fui acompanhar o Cruzeiro, foi jogar em Quito. Estive aí também pela Itatiaia, aproveitei para dar uma passadinha nesse ponto que é histórico, é o marco, do nosso planeta. Mas não tinha esse jardim todo aí não, viu, Cláudio? Era aquela bolona aí, ó, essa escultura. Tá bem cuidado. Hein? Tá bem cuidado aqui, inclusive, eu não sei se na sua época aqui tem uma entrada, né? Tem $5 por pessoa para entrar, então, por conta disso, a turma consegue fazer uma manutenção aqui, os turistas passam, tem que pagar para entrar, Thiago Reis. Eu acho que se tivesse que pagar naquela época, você não pagaria não, né? Eu acho que era de graça, né?
Ô, Cláudio, você podia ir tomar no centro do mundo, Cláudio. Ô, Cláudio Rezende, para com isso, pai. Vamos falar sério aqui, Cláudio. Muito legal, muito bonito é onde você tá. Vamos falar do Galo, filha da mãe. Vamos falar do Galo. Não pagava, não. Quando eu fui aí era de graça mesmo. Por isso tava mal acabado. Mas tinha a linhazinha amarela também. Era exatamente, como é até hoje, a metade exata do planeta entre os hemisférios, né? A linha zero, o marco zero do nosso planeta. Ô, Rezendão, já vamos falar de campeonato brasileiro. A corda apertou pro Galo, Vitória ganhou do Santos da Bahia, mas hoje, Cláudio, hoje não, hein, Del Valle? Esta noite não. Hoje não, o papo é um só, é Sul-Americana e a última chance de título internacional pro Galo no ano. Como é que tá o ambiente, Cláudio, dos jogadores do Atlético, o clima pro jogo? Hulk, depois de ontem, né, surgiu a polêmica, vamos falar disso já também. O Hulk vai ficar no Galo, surgiu a informação de que o Atlético estaria planejando uma rescisão de contrato, o Atlético já rechaçou essa possibilidade. Qual o clima aí na concentração do Galo, hein, Rezende? Tiago, é clima de decisão, porque o Atlético sabe, né, a diretoria do clube, comissão técnica do Sampaoli, jogadores, eles sabem que essa oportunidade de um título internacional, para terminar bem o ano, o Galo tem que conquistar a Copa Sul-Americana para ir para a Libertadores do ano que vem, então tem que buscar esse título. Faltam 3 jogos, hein? Esses 2 das semifinais e depois a decisão, que é uma final única lá em Assunção, no Paraguai. Então tá muito perto para o Galo conseguir esse título internacional. E lógico, fazer os pontos no Brasileirão para não correr risco de rebaixamento. São esses 2 objetivos do Galo. Então o primeiro deles hoje aqui, fazer um bom jogo. O Sampaoli, que é um time inteligente, porque tem altitude? Tem. A altitude não é daquelas mais pesadas, não. Dá para jogar, dá para a turma ter um rendimento melhor, por exemplo, do que em La Paz. Lá em La Paz, falta ar mesmo. Aqui tem a velocidade da bola, principalmente, que eu acho que é aí que o Atlético tem que ficar esperto, porque a bola vem mais rápida mesmo. O ar é rarefeito, mas a questão mesmo do ar, né, de correr, de ficar abafado, é menos. É bem menos do que o Atlético sofreu lá contra o Bolívar. Tanto que a delegação do Atlético, Thiago, vem daqui a pouquinho, o voo fretado de Guayaquil para Quito, 11 horas da manhã daqui, 1 da tarde aí. Quando terminar o Rádio Esportes, o Atlético vai pegar o voo fretado. E aí vai chegar aqui, são 45 minutos de voo, direto no hotel. Aí tem o almoço e depois a saída no final da tarde para o estádio, que fica longe do aeroporto, onde o Atlético vai ficar ali pertinho, no hotel, perto do Aeroporto Internacional de Quito. Então, o Atlético preferiu essa logística, Thiago. Repetiu o que fez lá em La Paz. Não ficou aqui na altitude, ficou a nível do mar em Guayaquil, treinou ontem por lá e chega mais em cima da hora do jogo. Só por curiosidade, o Palmeiras não faz o mesmo. O Palmeiras vai jogar aqui quinta-feira, já vem hoje. O Palmeiras vai vir no avião da Leila, presidente lá do Palmeiras. O avião é dela, né? Ela empresta para o Palmeiras viajar, mas eles vêm direto para Quito. O Palmeiras não vai passar em Guayaquil. Então o Galo fez uma logística diferente. Você ganha de um lado, perde de outro, né, Thiago? Você ganha porque chega mais em cima da hora, minimiza efeitos da altitude, mas também hoje os jogadores do Galo já estão acordando, tem que pegar avião, tem uma logística um pouco mais complicada no dia do jogo, né? Então vamos ver se dá tudo certo, Thiago, o Galo possa conseguir uma boa vitória aqui para levar essa vantagem para casa. Aqui no Equador há uma esperança muito grande nesse Independiente Del Valle. Inclusive, o pessoal daqui diz que o Del Valle é melhor que a LDU. O time de hoje do Del Valle não é à toa que está indo para primeira colocação, como você já disse aí, é líder do campeonato com sobra. A LDU está na Libertadores, joga com o Palmeiras, mas o Del Valle é um time perigoso, é um time organizado e todo cuidado é pouco para o jogo de hoje, porque a turma aqui do Equador está confiando que o Del Valle pode desbancar o Atlético, viu, Thiago? O Del Valle está em primeiro lugar no Campeonato Equatoriano, 70 pontos, e a LDU, que enfrenta o Palmeiras, como disse o Cláudio, 55. Ô, Cláudio, você perdeu o fôlego aí no boletim. Você acha que é fruto da altitude ou é apenas o seu mau condicionamento físico, mais uma vez, Cláudio? Nossa. Eu acho que é um pouco de cada, né? Obrigado, Cláudio. Aqui é 2.500 metros. Aqui é até um pouco menos, né? Mas como eu fui empolgando aqui, fui falando mais rápido, realmente, né, Thiago?
Sente um pouquinho, né? Altitude ou mal condicionado? Os dois, você já falou. Você achou que eu ia deixar barato, né, Cláudio? 11 horas 52 minutos. Ô, João Vitor Xavier, Ale Oliveira, analistas da Itatiaia, já tem uma enquete rolando, inclusive, no YouTube, no nosso YouTube Itatiaia Esporte, também no Itatiaia Oficial. No chat já tem enquete. O Galo vai vencer hoje? O Galo vence hoje pela Sul-Americana. João Vitor Xavier, te perguntaria até em cima disso. O Del Valle vai muito bem, o Del Valle é o líder, vem fazendo uma campanha histórica mais uma vez no Equador. Por isso tudo, com ingrediente da altitude, né? O Atlético no momento mais delicado. O empatezinho hoje lá é bom? Dá pra fechar com o empate hoje? Ou você acha que só a vitória mesmo pra deixar o Galo mais confortável na volta aqui em BH, na Arena MRV? João, um abraço, bom dia. Me fala aí, João Vitor. Um abraço, Thiago, um abraço, rapaziada do Rádio Esportes. Acho que é um bom resultado, sim. Trazer um empate da casa do adversário, decidir em casa, ao lado da torcida, pode ser um passo muito importante para o Galo buscar a classificação. Agora, Thiago, o Atlético tem que tratar esse jogo com uma importância gigantesca. É um jogo que muda o ano do Atlético e que muda o próximo ano do Atlético. Eu acho que o Atlético tem que entrar hoje com todo o foco, com toda a disposição, com toda a vontade, com toda a condição que tiver. O Atlético tem que entrar para jogar a final de Copa do Mundo. É aquele famoso jogo, Thiago, que a gente brinca desde a várzea, desde o futebol de escola, em que o cara vai lutar pelo prato de comida. Hoje é o prato de comida do Galo. É o prato de comida desse ano como oportunidade de levantar um caneco. É o prato de comida do ano que vem como oportunidade de estar numa Copa Libertadores, o que muda completamente o ano do Atlético. Quando o cara pega para decidir o time que ele vai jogar, o jogador, ele vê se o time está na Libertadores ou não. Quando o patrocinador vai para patrocinar uma equipe, se o time está na Libertadores, o patrocínio é X. Se o time não está na Libertadores, o patrocínio é meio X. Então, essa é a importância do jogo do Atlético. É estar vivo para conquistar um caneco num ano que não foi o ideal e é estar numa Copa Libertadores do ano que vem. Eu tenho repetido isso, como gostava de dizer o velho Zagallo. Faltam 3 jogos para o Atlético ganhar um título e estar na Libertadores do ano que vem. Então, tem que ser esse o espírito do Galo em campo hoje e é assim que eu espero o Atlético jogando hoje. Com aquela garra, com aquela luta, com aquela gana, com aquele espírito de um Atlético que sempre foi um time brigador. E muitas vezes na história do Atlético pode ter faltado técnica, qualidade, um super craque, né? Aquele cara. Mas nunca faltou para o Atlético entrega, luta, disposição, garra, vontade. E o Atlético tem que entrar hoje com esse espírito, com o espírito da geral do Mineirão, com o espírito do Morro, que tem festa quando o Galo vence. Tem que ser esse espírito hoje do Galo, porque é o jogo do ano para o Atlético. É decisão de campeonato, é prato de comida. Voltar com um empate de lá é muito bom. E o Atlético tem que ir para buscar a vitória, mas tem que ir acima de tudo para jogar o máximo que puder para decidir depois em casa com boas condições. Independentemente do resultado, Thiago, eu acho que o que vale hoje é o espírito. O Atlético tem que entrar com o espírito de luta, de vontade, de decisão, de se entregar para um jogo que vale muito. Espero que o Atlético hoje tenha o sentimento do tamanho e da importância desse jogo de logo mais, viu, Thiago? Não tenha dúvida, João, e eu penso, viu, Ale Oliveira, que a importância desse jogo ficou ainda maior com o resultado de ontem entre Santos e Vitória. Alguém pode dizer, mas não tem nada a ver, uma coisa é brasileira, a outra é sul-americana. Eu acho que, Ale Oliveira, um resultado ruim essa noite, né, 2-0, 3-0, aumenta demais a pressão do Atlético, inclusive no brasileiro. Porque uma coisa é você ser eliminado nos pênaltis, num detalhe, é ruim, é horrível, mas se você cai, por exemplo, Deus o livre guarde, bater na madeira com 2 derrotas, você vem de crista baixa para o Campeonato Brasileiro. Então hoje, uma boa atuação, um jogo importante, quiçá uma vitória, será também muito importante no Campeonato Brasileiro, ou não tem nada a ver, Ale Oliveira? Bom dia. Muito bom dia, viu, Tiagão? Tem tudo a ver, né? Não foi uma rodada do Campeonato Brasileiro que ajudou o Atlético também não se ajudou. Fato é que está ali muito próximo da zona do rebaixamento e claro que isso tem influência, né? A ideia, o plano, o Claudião trouxe aí, né? Era você conseguir o título da Sul-Americana, que é um título importante, dar vaga para a Libertadores.
e se manter no Brasileiro ali numa situação mais confortável. Então, sem dúvida alguma que não foi uma rodada bacana pro Atlético. Agora, hoje tem que esquecer isso e fazer um grande jogo, como disse o João. Eu acho que a referência, viu, Tiagão, é o que o time apresentou, por exemplo, no primeiro tempo contra o Cruzeiro. Eu acho que é um parâmetro bem bacana, porque aquela marcação lá em cima. Marcação, dedicado, sabe? Um time saudável, disposto, intenso. Evidentemente que o sonho seria aproveitar melhor as oportunidades, mas essa é uma outra questão. De qualquer forma, mas eu penso sempre naquela disposição. Para mim foi o melhor momento do Atlético no comando do São Paulo, disparado. E eu acho que se jogar, tenho essa convicção, que se jogar o que jogou no primeiro tempo do Clássico, consegue um bom resultado no Equador, porque o Atlético, embora não pareça, porque o time está muito ferido, vem de uma sequência ruim, sabe, está muito modificado, enfim, está com alguns problemas, não parece, mas o Atlético é melhor que o Del Valle, a gente não pode esquecer, não pode perder de vista isso. Deveria ser, pelo menos, né, deveria, pelo menos no papel é. A gente está falando do atual vice-campeão da Libertadores, que está jogando a Sul-Americana, então se impor, ter como referência esse primeiro tempo que eu citei aqui e jogar o seu futebol, né? Principalmente quando tiver a bola, tentar valorizar a posse, porque ficar só correndo atrás dos caras é muito difícil, então tentar valorizar a posse e torcer também para ele fazer uma escalação mais feliz, né? Um encaixe que as coisas aconteçam, que eu não estou um pouquinho desconfiado, mas de qualquer maneira o Atlético tem sim condição de sair com um bom resultado. Voltando com o canal internacional da Itatiaia, no Equador, Cláudio Rezende. Bora escalar o Galo. Já já o Pedro Abílio vai falar do Del Valle e já já vamos falar do Hulk também, hein? Agitando as redes sociais, a informação da ESPN ontem à noite de que o Hulk, o Atlético, estaria preparando para rescindir o contrato do super-herói atleticano. Rezendão, primeira escalação do Galo para hoje, Cláudio. Vamos lá, Thiago Reis. Para hoje, o técnico Sampaoli, ele preservou alguns jogadores no fim de semana e aí dá indícios da escalação do Galo para enfrentar o Del Valle, logo mais aqui no Equador. Então vamos com o campinho. Para quem está no YouTube da Itatiaia, quem está no rádio, a gente passa a provável escalação. Everson no gol, a linha de 3 defensores. Eu coloco ali uma pequena dúvida entre Saravia ou Juan, para fazer ali o lado direito da defesa. Ele já usou o Saravia, no último fim de semana foi com o Juan. O Vitor Hugo centralizado e na esquerda o Alonso. Os 3 zagueiros. Aí no meio campo, o Alan Franco com o Igor Gomes. É bom destacarmos que o Fausto Vera está suspenso na Copa Sul-Americana. Então ele está aqui com a delegação, mas não pode jogar. Então não tem chance de Fausto Vera jogar hoje. Eu acho que até o Ale Oliveira fica mais tranquilo. Então Alan Franco, Igor Gomes, na ala direita o Scarpa, na ala esquerda o Arana. E aí, os 3 do ataque, Bernard, Dudu e Rony. Mais veloz o ataque do Galo, como foi no clássico contra o Cruzeiro. A estratégia é essa do técnico Sampaoli para hoje, nessa provável escalação do Galo. Você citou o Hulk, deve ser opção de novo no banco de reservas, viu, Thiago? Ô Rezendão, já já o Ale Oliveira, também o João Vitor Xavier para falar do jogo, de escalação. Everson, Saravia, Vitor Hugo e Alonso. Scarpa, Alan Franco, Bernard, Igor Gomes, Arana, Dudu e Rony. Hulk no banco de novo. O Hulk no banco de novo. Vamos também saber do adversário, que tá embalado, hein? O Independiente Del Valle. O hino do Del Valle? Hoje não. O Del Valle, no, Equador, no, esta noite não. Hoje não, Del Valle, hoje não. Eu sou muito mais o Galo, viu? A informação do adversário do Atlético com Pedro Abílio. Fala aí, Abílio. Abraço, Thiago, para você e para toda a turma do Rádio Esportes. O Independiente Del Valle sobra no campeonato equatoriano desta temporada. Tenta chegar ao 2º título de sua história. Entretanto, no último dia 13 de outubro, perdeu por 2-1 para a Católica de Quito e deu adeus à Taça Equador.
Já na Sul-Americana, passou por Vasco, Muxucruna e Once Caldas, depois de ter ficado em terceiro no seu grupo da Libertadores. O time é treinado pelo espanhol Javier Rabanal e tem como destaques Patrick Mercado, uma das bases desse meio-campo, participou de 41 dos 47 jogos do time em 2025 e no ataque, olho no argentino Cláudio Spinelli, 28 anos. Dos 85 gols que o Del Valle fez na temporada, 24 foram dele. Para hoje o time não conta com o zagueiro Carabarral, suspenso, e nem com o ex-atleticano Casares, no DM, por dores no joelho. O time provável com o goleiro Guido Vilar, Matias Fernandes pela direita, e aí na zaga Andy Velasco ou Zarate, na vaga do Carabarral, Schunk e Gustavo Cortes. O volante é Alcivar, tem o jovem Guagua, de 17 anos, Patrick Mercado, Sornosa, ex-Corinthians e Fluminense, e o Royos. Na frente, Cláudio Spinelli. Thiago. Boa, Pedrabilho. Casares no departamento médico. Acho que é a frase que eu mais ouvi nos últimos anos no futebol. Tá fora, não vai ter lei do ex ao menos, né? O Casares tá no DM do Del Valle. Olha, Oliveira, essa escalação, vamos colocar novamente o campinho na tela do YouTube. É o campinho. Não, não é o campinho. Não é? Não. El Campinho é, Campinho. É na Colômbia. Ok. Esse é no Equador. El Campinho. Cala a boca. Olha, Oliveira, vamos ter Everson Saravia e não o Juan. Não seria melhor ter um zagueiro de ofício por ali? Ter o Juan, que fez gol, inclusive, no Clássico. Vitor Hugo e Alonso, Scarpa, Alan Franco, Bernardo e Igor Gomes. Seria melhor ter o Gabriel Menino nesse meio campo. Arana, Dudu e Rony. Hulk no banco de novo, Ale. O Hulk no banco tem muito a ver também com o esquema, né, do Sampaoli, que traz a sua primeira linha de marcação para a altura do meio campo. Então marca com todo mundo atrás da linha da bola e depois quando consegue ter a oportunidade de contra-atacar, tenta trabalhar com velocidade, né? Então essa formação ela é mais voltada para isso. Eu ainda acomodaria o Hulk num outro sistema em que evidentemente ele tem as obrigações defensivas, mas não tem que ser um volante do ataque, né? Então todo mundo marca muito e aí o Hulk marca um pouco menos. Porque se você for ver o problema que tem aí o Atlético de fazer gols, né, o Thiago, tem muito a ver também com esse esquema que realmente é mais recuado. Quando o Atlético rouba a bola, os seus atacantes estão muito distantes do gol adversário e já não tem mais aquela saúde. E também o fato de você, por exemplo, qual foi o artilheiro do Atlético no Campeonato Mineiro? Foi o Hulk. Na Copa do Brasil? Hulk. No Campeonato Brasileiro? Hulk. Na Sul-Americana? Hulk. Artilheiro do ano? Hulk. E você põe esse cara no banco, então a tua chance de fazer gol é bem menor. Isso é uma coisa que é evidente, não estou falando nenhuma. Mas com esse esquema assim, fica mais difícil para ele jogar mesmo, eu até entendo. Agora, sabe uma coisa que eu elogiei o Sampaoli, que não é uma coisa que acontece toda hora, né? E elogiei bastante, foi o primeiro tempo contra o Cruzeiro, onde ele fez uma troca de posição constante do Scarpa com o Gabriel Menino. Quando o Atlético tinha a bola, o Scarpa era um ala pelo lado direito e o Menino trabalhava no meio. Quando o adversário tinha a bola, o Menino escorregava ali para a ala direita, um lateral direito, e o Scarpa ficava como um segundo volante ao lado do Alan Franco. Eu acho que ele poderia repetir essa situação, ou até ele colocar sim o Juan na zaga junto com o Vitor Hugo e com o Júnior Alonso, colocar o Saravia na ala direita e aí colocar o Scarpa ao lado do Alan Franco e do Bernard. Então eu não iria com o Igor Gomes, podia fazer essa troca do Menino com o Scarpa, que deu muito certo contra o Cruzeiro, ou se não, você colocar os 3 zagueiros, colocar o Saravia na direita, então você tem uma proteção, e colocar o Scarpa no meio campo com o Alan Franco e com o Bernard. Não acredito que ele fará isso, mas seria a minha melhor opção, viu, Thiagão? Vamos acompanhar, o Cláudio Rezende está em cima do lance lá no Equador. Agora, Cláudio, falando no lance, a informação, o lance que circulou ontem, que bombou nas redes sociais, quando a ESPN traz a informação de que o Atlético estaria avaliando a possibilidade de rescindir o contrato do Hulk para a próxima temporada. Lembrando, o Hulk tem contrato até dezembro do ano que vem. O Atlético já se posicionou. Existe essa conversa dentro do clube, existe a possibilidade do Hulk não jogar no Galo ano que vem, Cláudio? Olha, Thiago, logicamente que a situação não está confortável para o Hulk. Ele
não está satisfeito de ser reserva do Atlético neste momento e também não está satisfeito com o rendimento dele. Mas o Hulk não quer deixar o Galo desta forma, porque ele tem contrato até o fim do ano que vem, até 2026. E o Hulk já afirmou ontem, inclusive, a assessoria do Hulk procurou a nossa reportagem para dizer que o Hulk não teve reunião nenhuma, não foi procurado e que pretende cumprir o contrato com o Atlético. Se o Atlético quiser rescindir o vínculo com ele ao final deste ano, ele topa conversar e aí ele não pode fazer muita coisa, né? Se o Galo quiser que ele vá embora. Agora, o Atlético se posicionou também, depois dessa informação trazida pelos colegas da ESPN, o Atlético colocou uma nota oficial esclarecendo que as especulações sobre o possível encerramento do contrato do Hulk, o término desta atual temporada, são infundadas. O assunto jamais foi tratado internamente e que o foco do Atlético é esse jogo contra o Del Valle. Não é definir se Hulk vai permanecer ou não para o ano que vem, até porque o Galo tem muita coisa esse ano ainda para disputar, né? A Sul-Americana e se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, o Thiago Reis, logicamente que não é confortável nem para o Hulk, nem para a diretoria, um jogador do porte dele ser reserva. Isso a gente sabe que isso não é só com o Hulk, qualquer time, isso pode criar um atrito. Agora, neste momento eu posso assegurar que não tem nenhuma conversa com o Hulk, com o representante dele, para essa rescisão de contrato. Se ela vai acontecer, pode ser. Se o Hulk continuar aí, ele mesmo definir, não vou ficar mais. Mas não é o assunto de momento, pelo menos internamente. O Galo não quer falar desse assunto. Hulk permanece ou não para o ano que vem, viu, Thiago? Ô, João Vitor Xavier, comentarista do Rádio Esportes, com informações, opinião também a respeito do Hulk. Fica ou não fica o super-herói atleticano? O Galo poderá abrir mão desse contrato? O Hulk pode deixar o Atlético, João Vitor Xavier? Ô, Thiago, tudo que o Atlético puder fazer para o Hulk ficar, tem que fazer. O Hulk é muito mais do que um jogador. O Hulk é um símbolo do Atlético. É o símbolo de uma era vitoriosa em que o Atlético foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, finalista de Copa Libertadores. É um símbolo, é uma era. A gente fala da era Reinaldo no Atlético. A gente fala da era Ronaldinho Gaúcho no Atlético. E a gente fala da era Hulk no Atlético. É o ídolo da molecada, da criançada. Quantos garotos se tornaram atleticanos por causa do Hulk? É um símbolo do Atlético para o mundo. Então, o que o Atlético tem que entender é que não dá para ser um time só do Hulk, né? O Atlético tem que ser um time em que o Hulk possa jogar um jogo como esse de hoje à noite e às vezes ficar 2 jogos de fora, porque tem 40 anos. É um jogo especial. Jogar ali 30, 40 minutos do segundo tempo de um jogo, jogar contra um Palmeiras, contra um Flamengo, contra um Cruzeiro, 100% fisicamente. Então é importante que o Atlético aprenda a usar o Hulk. E para aprender a usar o Hulk, é importante o Atlético entender que não pode ter só o Hulk como jogador decisivo. Porque senão ele tem que jogar todo o jogo, ele tem que jogar os 90 minutos todo o jogo, todo o peso emocional, de responsabilidade, físico, de marcação do adversário recai em cima do Hulk. Então, Thiago, é o Atlético entender que o Hulk é um general do exército, mas ele não vai para toda guerra, para toda batalha, para toda linha de frente. Se o Atlético entender isso e se organizar para o Hulk ser o seu mais importante jogador, mas da maneira que o Hulk pode hoje contribuir aos 40 anos, o Hulk pode ser muito importante na próxima temporada. E a segunda coisa a se destacar, é preciso que nós tenhamos cada vez mais responsabilidade com a informação. O Atlético está numa véspera de decisão. E vem uma notícia que o clube vai para a rede social desmente, que o jogador vai para a rede social desmente, e que talvez só interesse para quem busca engajamento, like, visualização fácil, né? E às vezes sem tanta responsabilidade com a apuração da notícia, Thiago. É uma pena que tenham feito isso com o Hulk, com o Atlético, na véspera de uma decisão. Mas, já que está feito, analisando friamente, tecnicamente, eu entendo que o Hulk ainda pode ser muito útil para o Atlético, desde que o Atlético entenda a melhor maneira de utilizar o Hulk, Thiago.
Boa, João Vitor Xavier, 12h, 19 minutos. É opinião pra você. E aí, ficou o que fica ou vai? Manda aí no YouTube, né? Sua consideração pelo super-herói atleticano. E também no YouTube, você vota na nossa enquete se o Atlético hoje vai vencer ou não lá no Equador. Cláudio, 12h20, como é que fica a programação do Galo até a bola rolar essa noite? E no fim de semana, Cláudio, também compromisso importante. Você tem um torcedor aí, Cláudio? Você vai fazer um seu nome Subario? Chegou o atleticano aqui, Thiago Reis. Seu nome, seu bairro. Meu nome é Wiltinho, lá de Divinópolis. Divinópolis, tá com a camisa All Black do Galo aqui. Black, pra ver se emagrece, né? Pra ver se emagrece. Você tá do lado norte, eu tô do lado sul do mundo. O que você tá esperando pra hoje aí? O Galo, pra essa Sul-Americana, é o título possível do ano, hein? Pois é, eu tô aqui, né? Dormindo pouco, comendo mal. Vim de longe, mas eu acho que é o momento da nossa erguida aí, pra pelo menos esse caneco vir aí e a gente correr, passar fora dessa coisa triste que é esse rebaixamento aí, pelo amor de Deus. Você falou que tá cansado aí, chegou bem à noite, veio sozinho? Vim sozinho, deixei um tanto de menino pra trás, mas já papai volta, viu, neném? Por que você tá comendo mal? É porque a comida é ruim, né? Não tem jeito. Não gostou, não? Saudade de Minas, né? Não tem jeito. A comida lá que é boa. Nossa comida é melhor, o feijão tropeiro. Qual que é o seu placar pra hoje aqui hoje? Eu ia falar um empate, mas vamos torcer por 1-0, tá bom? Você vai lá no jogo? Vou lá no jogo. Então tá bom, então tá aqui, ó. O Wiltinho de Divinópolis e o Thiago Reis. Um abraço pro pessoal de Divinópolis, lá, o GNV, a turma lá, todo mundo lá. Tá certo, a turma de Divinópolis então, tá aqui fazendo turismo e vai no jogo mais tarde. O Wiltinho aqui, representante da massa atleticana. Thiago, então, delegação do Galo daqui a pouquinho, hein? Pegando voo fretado de Guayaquil aqui para Quito e eu volto durante a programação trazendo os detalhes do Galão da Massa. Quem sabe esse 1-0 aí do Wiltinho tá bom, né, Thiago Reis? Tá bom demais, viu, Cláudio? Abraço, e o time abraça ao povo querido de Divinópolis. Hoje, grande cobertura da Itatiaia. Aliás, eu estarei na transmissão com o seu nome e seu bairro virtual através do nosso WhatsApp. Eu quero te ouvir antes e depois do jogo, tomara, né? Com esse 1-0 do Wiltinho fica bom demais, viu, Cláudio?